Meus queridos, tudo bem com vocês? Pessoal, estou novamente aqui então para abordar agora uma série de exercícios sobre corrente, resistência elétrica, associação de resistores, também falando um pouquinho sobre as leis de Ohm, né? Então a gente vai ver isso de forma prática, resolvendo alguns exercícios. Então, bora lá, sem mais delongas. Então, o primeiro exercício que nós temos aqui ele nos afirma, né, ou nos traz que seja um ΔQ, ou seja, uma diferença de carga de 36 coulomb, ou seja, a carga que está sendo transferida, são reta de um condutor metálico durante um intervalo de tempo de segundos. Ele quer que a gente determine, então, a corrente elétrica que percorre, né, o condutor nesse intervalo de tempo. Bom, pessoal, a relação da corrente elétrica, que a gente viu anteriormente, a gente tem que a corrente média, então é importante a gente situar isso para vocês, a corrente média, ela nada mais é, então, que a quantidade de carga transferida dividida pela variação do tempo, né? Então, quanto tempo levou para uma certa quantidade de carga ser transferida, quando eu tomo essa razão, eu tenho a corrente média que percorreu o condutor. Lembrando que a corrente em si, corrente elétrica em si, ela é o diferencial de carga em relação ao diferencial de tempo, né? Então, isso aqui está associado pela transporte de carga quando trabalhamos para que o nosso ΔT ele tenda a zero, né? Então, a questão da definição de derivada, para fazer a corrente instantânea, ou determinarmos a corrente instantânea, né? Mas nesse caso, ele está provavelmente pedindo aqui a corrente média, né? Então, nós temos aqui 36, que é o nosso ΔQ, dividido por 20. Então, a pergunta tanto quanto simples, e nós temos então 36 dividido por 20, nós vamos ter 1,8, né? Se eu não me engano, nós temos 1,8, tá? Coulomb por segundo, né? Então lembre-se, né? O Coulomb por segundo é a unidade da corrente elétrica que nós apelidamos de ampere, tá? Nós chamamos, então, primeira questão, uma questão tranquila, abordando a definição então da corrente elétrica. Vamos para a segunda. Um fio metálico, né? Em um fio metálico, a aplicação de uma tensão entre seus extremos provoca nele uma corrente de 10 ampere durante 10 minutos. Qual é o número aproximado de elétrons que chegam no polo positivo nesse tempo? Pessoal, vamos só recordar algumas coisinhas, né? Quando a gente fala de corrente, tá? Então eu tenho aqui o terminal A, tenho aqui o terminal B. Vamos chamar ali então de o terminal A é o nosso terminal, né, de menor potencial, o terminal B é o de maior potencial. O fluxo de elétrons, né, a gente precisa se lembrar disso, o fluxo de elétrons, que é o que a corrente elétrica fica, né, só que em termos de carga, já que quem transporta a carga é o elétron, ele acontece do polo negativo para o polo positivo. Tá? Então, isso daqui é o transporte de elétrons. Então, os elétrons eles estão seguindo esse sentido. Porém, nós convencionamos a corrente nesse sentido, né? Então, isso daqui é o que a gente chama de convencionado. Então, preferiu-se optar por assumir que a corrente ela sai do polo positivo para o negativo, já que senão a gente estaria falando de carga negativa sendo transportada. É importante a gente comentar isso. Mas, para responder essa pergunta, vamos tentar analisar aqui. Ele quer a quantidade de elétrons, né? Para conseguir chegar na quantidade de elétrons, a gente vai ter que usar uma relação que a gente viu anteriormente, né? Ou seja, a quantidade de carga é igual ao número de elétrons vezes a carga elementar. Então vamos lembrar de carga elementar é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, né? Então a gente tem um valor aproximado para a carga elementar. Se a gente quer o número de elétrons, né, quer o E,
Então, quer dizer que o número de elétrons ele vai ser a quantidade de carga dividido pela carga elementar. Maravilha? É essa relação, né, que vai resolver o problema em si. Tá? Para eu conseguir, então, calcular o número de elétrons, eu preciso da carga. Como que eu vou chegar nessa carga? Né? Essa que é a grande questão. Como que eu chego nessa carga? Eu vou chegar nessa carga usando, bom, a corrente média ela é igual à transferência de carga, né, o ΔQ, ou seja, quanto de carga foi transferido, em relação ao tempo. Tá? Então, eu posso chegar no nosso ΔQ, é o quanto de carga que foi transferida, pegando a corrente média e multiplicando pelo nosso ΔT. Tá? Então vamos pensar aqui, nosso ΔQ vai ser, bom, corrente elétrica, 10 ampere. Tá? O que a gente precisa ter cuidado? Isso aqui é coulomb por segundo, né? O ampere é coulomb por segundo. E o tempo que foi fornecido para a gente está em minuto. Né? Nós temos ali tempo igual a 10 minutos. Então, 10 minutos, cada minuto são 60 segundos, né? Então 60 vezes 10. Então a gente tem 600 segundos, tá? Que ocorreu o transporte. Vou fazer aqui nosso ΔQ, vai ser 10 vezes, vezes os 600. Então a gente vai chegar aqui em 6.000 coulomb, tá? De carga transportada. Então, os elétrons transportaram aí, no caso, sem considerar sinal, né, 6.000 coulombs de carga do polo negativo para o polo positivo. Tá? E agora sim eu consigo responder a pergunta. Né? Então, o número de elétrons vai ser a quantidade de carga, então foi transportado 6.000 coulombs. Cada elétron possui, então, 19. Então, fazendo essa razão, eu consigo determinar a quantidade de elétrons que eu tenho. Então, a gente vai fazer ali os 6.000, né, dividido por 6, isso vai dar 3.750 vezes 10 elevado a 19 elétrons. Tá? Quantidade aí absurda de elétrons passando esse condutor para que eu tenha uma corrente de 10 amperes. Né? Claro que essa é a quantidade que passou em 10 minutos. Né? Mas você tem uma quantidade bem grande de elétrons que foram passados, né? Atravessaram esse condutor. Então vamos para a nossa próxima questão. É possível medir a passagem de 5.000 vezes 10 a 19 elétrons, né, por segundo através de uma seção de um condutor com um certo aparelho sensível. Sabendo que a carga elementar então, é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, qual será a intensidade da corrente elétrica? Tá? Pessoal, nessa situação aqui, né, não é que não tem uma fórmula específica, né? Mas se a gente parar para pensar, né, o que nós temos? Isso daqui, né, vou pegar aqui e colocar ó, 5,0 vezes 10 a 19 é elétrons por segundo. Tá? Esse cara aqui, né, é 1,6 vezes 10 a menos 9 coulomb por elétron. Tá? Se a gente parar para analisar, é a quantidade de carga que tem cada elétron. Se eu multiplicar esses dois valores, tá? Note que você vai ter elétron, elétron, eu posso simplificar esse elétron, e vai sobrar para a gente quais unidades? Coulomb por segundo. Coulomb por segundo é exatamente o ampere, que é a intensidade da corrente elétrica. Então, se eu pegar esses dois valores e realizar a multiplicação entre eles, a gente consegue, né, chegar diretamente nisso. Então, eu posso definir que a corrente vai ser, então, o fluxo de elétrons, né, a quantidade de elétrons por segundo vezes a carga elementar. Né? Então, nós teremos aqui uma corrente de 10 a 19 vezes 10 a menos 19, a gente pode simplificar. Ficamos aqui com 5 vezes 1,6. E 5 vezes 1,6 vai retornar para nós, então, 8 coulomb por segundo, que é 8 ampere. Tá? Chegamos aqui na resposta.
Claro que não é uma expressão em si que nós temos uma fórmula já definida, né? Mas a gente pode estar utilizando ela para conseguir chegar na relação. Tá? Perdão. A próxima pergunta, então ele traz aqui para nós que o gráfico representado abaixo, né, ele mostra a variação da intensidade da corrente elétrica em um fio condutor em função do tempo. E ele quer que a gente determine a quantidade de carga que atravessa a seção transversal no fio, né, no tempo de 0 até 6 segundos. Bom, pessoal, o que a gente pode fazer? Né? Tecnicamente, né, se a corrente ela fosse constante, tá, a quantidade de carga seria a corrente vezes o ΔT. Tá? Se isso a gente considerar a corrente constante. É o que acontece aqui? Não, né? A gente tem uma corrente constante de 0 até 4 segundos. Né? De 0 a 4 segundos, a corrente ela é constante igual a 36 miliamperes. Tá? A partir do 4 a 6, você tem aqui um decaimento da corrente. Tá? Ela vai decair até zerar. Tá? Então, nesse passo, ela não é constante. Então, como que eu vou fazer isso? Né? Isso aqui está associado, pessoal, ao cálculo de integrais. A quantidade de carga, ela vai ser associada a uma integral definida, tá, na nossa função corrente elétrica, colocar aqui, em função de tempo, em relação ao dt. Então, na verdade, a gente estaria calculando aqui a integral de 0 até 6. Tá? Bom, isso daqui, se a gente também conhecesse, né, a função corrente, né, a função que define a corrente elétrica ao longo do... Mas eu estou colocando isso porque isso é um cálculo de uma integral. Mas o que é a integral em si? Né? A integral é o cálculo de área, né? É a área abaixo da curva. Então, quando a gente pretende, né, nessa situação, calcular a quantidade total, né, de carga que foi transferida, segundos, eu posso estar obtendo-a calculando esta área aqui. Tá? Se eu calcular a área que eu tenho aqui, eu tenho automaticamente a quantidade de carga que foi transferida. Tá? Bom, como que eu posso calcular essa área? Tem duas formas, né? Eu posso calcular a área do retângulo, né? Então eu tenho um retângulo aqui, ó, eu tenho aqui ó, um retângulo. Então, se eu calcular a área desse retângulo, eu consigo calcular de carga que foi transferida de 0 a 4 segundos. Se eu calcular a área do triângulo, eu tenho a quantidade de carga que foi transferida de 4 a 6 segundos. E dessa forma, eu consigo, né, lembrando, né, que no caso é calcular a área do retângulo e dividir por 2, aqui no segundo caso, nós teríamos aqui então a carga dos dois, né, desses dois intervalos, e depois a gente somaria. Tá? Ou, se eu souber que olhando para essa figura ela trata-se de um trapézio, eu posso então utilizar a área de um trapézio para chegar nessa quantidade de carga. Eu vou usar a área do trapézio. Né? Então, ou seja, o que a gente vai fazer é o seguinte: a quantidade de carga vai ser igual à área do trapézio. Certo? Então, eu estou associando essa relação. Como que é a área do trapézio? Né? A área do trapézio é a base menor vezes a altura do trapézio dividido por 2. Tá? Então, quem é esses dois caras? Bom, as bases dos trapézios são os lados que são paralelos. Então, você tem aqui a menor, tá? Aqui em cima. Aqui embaixo você tem a base maior. E aqui do lado nós temos a altura do nosso trapézio. Perfeito? Então, nós temos base maior, ela é 6, ela vai de 0 a 6, então a gente tem 6, mais a base menor é 4, e a altura dele é 36. Isso. Aqui tudo dividido. Isso aqui é indiferente. Então, a nossa quantidade de carga ela vai ser dada por 10 vezes, né? 36 dividido por 2 é 18.
Então, 18 vezes 10, a gente vai ter aqui, e aqui eu preciso tomar um cuidado que eu não tomei, né? Eu já fui aqui fazendo as coisas e eu não tomei uma certa atenção, e isso é muito importante, né? Que a altura, ela é a corrente, né? Então, a altura do nosso trapézio aqui é 36, né? Miliampere, né? Então, eu tenho que tomar cuidado. Então, tem um milho, isso daqui é vezes 10 a menos 3, tá? Então, a nossa resposta, ela também vai estar associada a vezes 10 a menos 3. Perfeito? Então, teremos aqui no final das contas, né, uma quantidade de carga que seria de 180 vezes 10 a menos 3 coulomb, né, ou 180 milicoulomb de carga transportada ao longo dos 6 segundos. Tudo bem? Vamos para o próximo exercício. Próximo exercício, nós temos aqui uma associação de resistores. Tá? E essa associação de resistores, entre esses pontos, ele quer, né, ele determina para o que ele quer a associação, né, ele quer a resistência equivalente. Essa é uma associação mista. Né? Eu coloquei ela para a gente lembrar várias coisas aqui. Para associação mista, a gente tem que ir separando o circuito, calculando separadamente e entender o que vai acontecer. Então, bom, pensando-se, né, assumindo que a corrente está saindo de A, indo para B, tá? Então a corrente ela vai passar por esse primeiro resistor, ela vai dividir, né, parte dela vai passar por esse, a outra parte vai passar por esses três. Por que isso é importante? Quer dizer que esse resistor, esse resistor e esse resistor, né, esses três carinhas, eles estão em série. Maravilha? Depois ela junta de novo e passa por isso. Tá? Então você tem uma série localizada aqui. Essa série vai estar em paralelo com esse daqui. Eu vou reescrever esse circuito. Vou reescrever ele aqui. Então, primeira reescrita, ele vai ficar da seguinte forma. Eu vou ter aqui os terminais A, B, tenho aqui o nosso resistor de meio, tenho aqui embaixo o resistor de 1, e eu continuo tendo o de 2,5, e aqui eu vou substituir por um equivalente àquela série. Tá? Associação de resistores em série. Né? Então, na série de resistores, a resistência equivalente é a soma direta de cada um dos resistores. Então, eu vou somar todos os resistores. Tá? Em paralelo, temos então aquela relação 1 sobre a resistência é igual a 1 sobre resistência 1 mais 1 sobre a resistência 2 mais assim por diante. Note que isso é o inverso dos capacitores. Né? Então, se eu somar aqui diretamente, eu tenho 1, 3 e 6. Eu totalizo, então, uma equivalente aqui de 10 ohms. Tudo bem, fiz essa primeira. Agora, o que eu vou fazer? Bom, a corrente ela sai de A, vem até B. Né? Então, ela vai passar aqui ela vai ser dividida. Então, eu tenho um paralelo do 2,5 com o 10. Então, eu vou reescrever agora esse circuito, como ficou aqui, tá? Mas eu vou reescrever esse circuito da seguinte forma. No lugar daquele paralelo, eu vou colocar uma nova resistência. Tá? Então, eu vou ter a resistência de meio, vou ter a resistência de 1, terminal A, terminal B, e esse carinha aqui vai substituir a resistência em paralelo que eu tenho ali. Então vamos calcular essa nova resistência, tá? Essa nova resistência do paralelo que nós temos. Resistência em paralelo, né? Então a gente vai ter 1 sobre a resistência equivalente, vai ser igual a 1 dividido por 2,5, mais 1 dividido por 10. Certo? Então, resolvendo essa expressão, usando aquelas relações de inversão, né? Ou se você quiser fazer medida por comum, assim, o importante é resolver essa parte, nós vamos chegar aqui em 2,5 elevado a menos 1,
mais 10 elevado a menos 1, que são os inversos, isso dá meio. Eu elevo isso também a menos 1, eu vou ter 2. Tá? Então, quer dizer que a resistência equivalente dessa parte, que é formada pelo paralelo do 2,5 com 10, só verificar se é isso mesmo, ela vai dar uma equivalente a uma de 1 ampere. E agora, por final, o que aconteceu? A corrente está saindo de A, vindo de B, e eu tenho 3 resistores em série. Tá? Então, eu vou poder simplesmente aqui, terminal A, terminal B, tá? A corrente está vindo para cá. A gente vai substituir isso por apenas uma resistência, que é a resistência equivalente dessa série. Então, você vai ter 0,5 mais 1 mais 1. Né? Então, a gente vai ter aqui um total de uma resistência equivalente de 2,5 ohm. Tá? Aqui a nossa resposta. Né? Então, o circuito misto, a gente tem que ir fatiando o circuito, né? Olhando para ele, aqui vai ter um paralelo, aqui tem série, vou resolver a série, vou resolver o paralelo, depois volta, tá todo mundo em série, para chegar na resposta. Mas isso tem que ter uma análise do circuito. Perfeito? Vamos fazer mais um aqui. Um jovem estudante universitário, ao constatar que o chuveiro da sua república havia queimado, resolveu usar seus conhecimentos de física para consertar. Ele vai trocar o resistor. Não encontrando resistor igual na loja de ferragens, mas apenas resistores com o dobro da resistência original do chuveiro, o estudante teve que improvisar, fazendo associação de resistores. Qual das alternativas mostra a associação correta para que o jovem obtenha resistência igual à do seu chuveiro? Muito bem, pessoal. Então, o chuveiro, vamos colocar assim, ó, a resistência original do chuveiro é R. Aqui é a resistência original do chuveiro. Ele foi lá na loja da ferragem. Né? Na loja de ferragem, ele comprou. Se a gente olhar aqui para, né, os circuitos, ele comprou algumas resistências, né, para fazer essa associação. E ela tem o dobro. Então, quer dizer que da loja de ferragem é 2R. Então, vamos pensar aqui. Né? Essa aqui é a original, essa aqui é a comprada. A pergunta é como que eu vou associar a comprada de forma, sendo que ela tem o dobro, para ter uma equivalente à original. Então, vamos analisar aqui. Na primeira associação, ele está pegando uma de 2R, que é a comprada, uma outra de 2R. Isso aqui é uma associação em série. Então, quer dizer que a equivalente desse vai ser um 4R. Perfeito? Ele, na verdade, chegou aqui em 4 vezes a resistência original. Então, essa daqui já é falsa. Né? A gente não pode considerar. Tá? Não vou fazer na ordem. Tá, gente? Eu vou para D. Né? A D aqui, por exemplo, uma resistência só. Isso aqui só tem 2R. Não tem como ela ter, então, a resistência original. Então, ela também é falsa. Tá? O que mais? Nós temos agora a letra B, que tem uma associação mista, a letra C, que é uma paralelo, e uma C também, que é uma paralela. Tá? Vamos para a C. A C, a gente tem 2R e 2R. Tá? Então, a gente precisa calcular aqui a resistência equivalente. Vamos fazer a equivalente desse circuito. 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre 2R mais 1 sobre 2R. Tá? Isso nos leva a 1 sobre resistência equivalente igual, né, isso aqui é a soma de duas frações, a 2 sobre 2R. Tá? Então, a gente vai simplificar essa expressão e a gente chega aqui que 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R. E na hora que eu inverter isso, olha que legal, velho. A resistência equivalente é igual à resistência R. Tá? Então, ao associar dois resistores do dobro da resistência original do primeiro, em forma de
associação em paralelo, a gente acaba tendo como resultante, né, uma resistência equivalente à do chuveiro original. Então, a nossa alternativa correta é a alternativa C, tá? Então, ela é a verdadeira. Se a gente for analisar as outras, tá, pessoal? Essa daqui a gente tem esse caso, ou seja, esse carinha aqui é a mesma que a letra C, então ele vai resultar em resistência R mais 2R. Então, você vai ter 3 vezes a resistência original, e essa daqui a gente teria, assim, aqui 1 sobre 2R, mais 1 sobre 2R, mais 1 sobre 2R, que totalizaria para a gente 3 sobre 2R, né, que se enche, ou resultaria para nós em 1,5 vezes a resistência original do nosso. Tá? Então não seria algo possível, né, de ser utilizado. Então a alternativa correta é a letra C. Tá? Pessoal, temos mais alguns exercícios. Para não deixar esse vídeo muito longo, né, que eu separei bastante exercícios dessa parte, eu vou encerrar esse primeiro aqui. Depois eu dou uma continuidade num terceiro, né, na verdade, num segundo vídeo sobre esse assunto. Ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.